bem-vindo à segunda parte do nosso estudo, onde nós continuaremos. Na primeira parte, vimos o que é ancestralidade, sua origem, e também percebemos que ele está fundado sobre a imortalidade da alma e que ele é uma religião. E nós aprendemos que faz parte de uma agenda global. Nós vimos o vídeo, vimos a proclamação daquele estadista americano a traçar a origem da ancestolatria não só em África, mas na Índia, na Europa, na Grécia, né? Então a ancestralidade faz parte da agenda global. Vimos que Helena Petrovna Blavatsky profetizou que o ano de 2025 adiante seria o ano no qual o que era oculto passaria agora para ser algo público, seria externizado, deixaria de ficar dentro de quatro paredes para ser proclamado para o mundo inteiro. E nós vimos que isso foi profetizado pela Bíblia em Apocalipse 16, versículo 13 a 14. Bom, então nós lemos muito mais os escritos. Deixei Cantar Diop, lemos duas citações, mas agora também resta-nos ler e saber o que os indo-europeus creem sobre a ancestralidade, porque lemos uma parte apenas, mas vamos ler ainda mais sobre a crença dos indo-europeus. Fustel de Coulanges diz o seguinte: ele vai nos explicar um pouco sobre a crença dos romanos, dos gregos e dos asiáticos indo-europeus. Entre os gregos, em frente de cada túmulo, existia sempre um lugar destinado à imolação da vítima e à colocação da sua carne. Isso é um culto, um ritual. O túmulo romano tinha mesmo a sua colina, que era o símbolo de um templo. Colina vocatur locus em que epelai in funere comburrutur, né? Então é assim que era chamado no latim. O túmulo romano tinha mesmo a sua colina, espécie de cozinha de aspecto singular e unicamente destinada ao uso do morto. Ou seja, eles criam também que o morto vive, tanto na Grécia como em Roma, então preparavam uma cozinha para ele, onde o morto viria, não só encontrar comida, mas faria sua refeição. Plutarco conta como, depois da Batalha de Plateias, os guerreiros mortos se enterraram no lugar de combate, tendo-se os plateanos comprometido a oferecer-lhe todos os anos o repasto fúnebre. Isso é o ritual e culto de adoração aos ancestrais gregos. Por consequência, no dia do aniversário da batalha, estes iam em grande procissão. A Igreja Católica faz isso porque a Igreja Católica está fundada sobre essa crença, conduzido pelos seus magistrados mais notáveis ao outeiro onde repousavam estes mortos. Ofereciam-lhes leite, vinho, óleo, perfume e imolavam uma vítima. Quando alinhados os alimentos sobre o túmulo, os plateanos pronunciavam certa fórmula ritual pela qual convidavam os mortos a tomarem essas refeições. Esta cerimônia realizava-se ainda em tempo de Plutarco, que pôde assistir ao 600º aniversário do acontecimento. E Luciano fala-nos do conceito fundamental de todos estes usos. Os mortos nutrem-se dos manjares que lhe colocamos sobre o túmulo e bebem do vinho por nós ali vertido, de modo que um morto a quem coisa alguma se ofereça, não se ofereça a quem
coisa alguma se ofereça, está condenado à fome perpétua. Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, página 19. Então você vê que a ancestralidade, ou a ancestrolatria, como vou chamar daqui em diante, é nada menos do que culto aos mortos e a uma religião e uma agenda por detrás disso. E a pergunta é: os mortos têm consciência? Existem consciência na morte? Obviamente que não. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: 9, 5 a 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma neste mundo em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, fica claro, de acordo com a Bíblia, porque nós estamos discutindo dois sistemas, o sistema bíblico e o sistema do mundo, não somente o sistema africano ocidental, que a ancestrolatria está baseada na crença da imortalidade da alma, de que pelo ritual de passagem, o morto, um simples ser humano, se torna Deus. Mas de acordo com a Bíblia, o morto não tem nenhuma consciência. Se o morto não tem nenhuma consciência, quem são os que aparecem e recebem o culto? A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10 vai nos explicar quem são as divindades que são adoradas na ancestrolatria. Diz o seguinte: não digo que os ídolos têm, não digo que as coisas que eles sacrificam são não digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. O termo demônio no grego é a palavra daimonion no grego. E Fustel de Coulanges explica que os mortos eram chamados também de daimonion, ou gênio. Então, os demônios são os deuses, as divindades africanas, as divindades indo-europeias, todos eles são demônios. E quem são demônios? Demônios são os anjos caídos com Satanás. E Fustel de Coulanges deixa isso muito claro, que os deuses eram nada mais, nada menos do que os demônios. Agora, precisamos entender que o culto aos mortos e aos antepassados, ele não morreu. Todas as nações do mundo adoram os seus antepassados. Cada fundador da nação. Por exemplo, aqui em Angola, adora-se Agostinho Neto, né? E o nome herói é de origem grega para referir-se aos mortos que se tornaram deuses. Então, quando nós, no dia 4 de fevereiro, é feriado nacional, todo Deus tem um dia de adoração, e o 4 de fevereiro é o dia específico no qual se comemora os mortos, esses seres divinos africanos. Isso encontra-se em todos os países. Fustel de Coulanges
na página 24, no livro Cidade Antiga, ele disse o seguinte: as almas humanas divinizadas pela morte chamavam os gregos demônios ou herói, e os latinos aplicavam-lhe delares, mané, gênio. Então, existem 3 nomes, variando, né? Demônios, heróis, manés, lares e gênio são termos. Gênio, heróis e demônios são nomes gregos para os deuses que após a morte passam a ser adorados. Então, fica muito claro e parece que até o apóstolo Paulo e Fustel de Colange estavam tendo a mesma mente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 diz assim: não, digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Quem são demônios de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia, demônios são os anjos caídos, os anjos que se relacionam com Satanás ou que se rebelaram contra Deus. Apocalipse 12, versículo 9 diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então, Satanás, ao ser expulso do céu e ao vir para a terra, ele veio com um exército de anjos que apostataram da lealdade à lei de Deus e Jeová. Para isso, eles personificam os mortos e aparecem para as pessoas como se fossem mortos. Grande conflito, página 552 a 560, Ellen White diz o seguinte: ele, Satanás, tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos serão defrontados por espírito de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem sua pretensão. Então, isso é algo que vai acontecer, mas para que isso aconteça, há necessidade de que o mundo seja convertido para a crença dos espíritos, através da doutrina e proclamação da ancestralidade. A ancestralidade é um falso João Batista que vai preparar o caminho para o anticristo. Quem é o anticristo? O papado e o próprio Satanás. Mas para que o mundo se familiarize com o anticristo e com, finalmente, o próprio Satanás, há necessidade da externalização da hierarquia e o mundo precisa ser acostumado a relacionar-se com o mundo das trevas sob disfarce religioso, sob disfarce da cultura, sob disfarce da ciência, que é chamado de ancestralidade, que é ancestrolatria. Então, há necessidade de que, por meio da ancestralidade, as pessoas sejam acostumadas, habituadas com feitiçaria, com a magia, com a crença nos mortos, para que eles estejam prontos para receberem Satanás na sua vinda como um falso Cristo e o grande benfeitor da humanidade. Isso vai reunir o mundo para congregá-los em uma única mente, uma única igreja, a igreja de Satanás, que é representado no Apocalipse como o Armagedon. Cícero, no seu livro Timeu, volume 2, de Dionísio, traduzido por
Dioniso de Halicarnasso, como lar familiares, ele disse o seguinte, isso está na Antiguidade Romana, volumes 4, página 2. Cícero disse o seguinte, aqueles que os gregos chamam demônios, damos-lhe o nome de lares. Então, os demônios são as almas, são os anjos caídos que personificam os nossos entes queridos. Então, você tem que ter muito cuidado ao abraçar a bandeira da ancestralidade. A bandeira da ancestralidade tem como missão fazer com que o mundo espiritual seja trazido em contato com o mundo natural sobre o prisma de desenvolvimento, cultura ou até mesmo sob o nome da falsa ciência. Então, é necessário termos isso em mente para continuarmos avançando em nosso estudo e depois nós veremos a implicação que isso tem com o cristianismo. F.F. Morse, no livro Prática do Ocultismo, página 85, F.F. Morse, Prática do Ocultismo, página 85, disse o seguinte, a produção de fenômenos do espiritismo moderno reproduz os princípios essenciais da magia, feitiçaria, bruxaria do passado. São os mesmos poderes e as mesmas inteligências em atividade. Então, a ancestralidade não é nada mais, nada menos do que o retorno à magia, à feitiçaria e à quimbandaria mentira. E a Bíblia diz-nos o seguinte, Levíticos 20, 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de adivinho ou for encantador, certamente morrerá. A Bíblia traz condenação sobre aqueles que estão debaixo do espiritualismo, porque isso é idolatria, é adoração aos demônios. E todos os adoradores dos demônios que são idólatras vão sofrer o castigo da morte eterna. Mas não só a Bíblia condena a idolatria, como condena também a feitiçaria. Sabe, nós percebemos pelo relatório do Sheikh Anta Diop de que a terra, o céu e a vegetação, isso é a crença panteísta, faz parte da ancestralidade. Mas você percebe que hoje ainda em Angola, a religião como, por exemplo, os BDK, Bundu dia Congo, eles consideram o cemitério como local sagrado. Sempre que eles vão no culto, sempre que eles vão no cemitério, vestem a melhor roupa e ainda observam esse repastos fúnebre. Levam comida, fazem orações, fazem rituais. Então, essa questão é uma questão ligada com a última proclamação de Satanás para congregar o mundo para a última batalha do Armagedon. Êxodo 22, versículo 18 diz o seguinte, a feiticeira não deixarás viver. Então, nós não devemos ter nenhum contato com a feitiçaria e o espiritismo. E nós vamos assim entender que, com base nisso, se estabeleceu a religião grega dos mistérios, né? Dos mistérios. Bom, então vamos resumir o que falamos até aqui. Primeiro, a ancestralidade é uma religião. Tem dias de culto, domingo e quarta-feira. Tem rituais, cerimônias. Isso é através das libações, da oferta de manjares, comida. E também tem sacerdotes que fazem os rituais, que são feiticeiros, curandeiros, quimbandeiros, que são os mediuns possuídos por Satanás. Também entendemos que a ancestralidade tem a ver com uma agenda global.
e que a base dessa religião é a imortalidade incondicional da alma. Um espiritualista, o reverendo T.D. Wilt Talmage, disse o seguinte: o espírito alucina os débeis e os que estão perturbados pela desgraça. Suponhamos que perdemos um ser querido. Parece-nos que a nossa casa e o mundo inteiro está rodeado de treva e o futuro apresenta-nos sombrio. Se, dada a nossa rebelião e debilidade, pudéssemos reunir um exército que nos devolvesse o ente querido, o reuniríamos. O espiritismo chega nesse momento quando estamos esgotados por tanto chorar e pela insônia. Extenuados de corpos, mente e alma, e diz-nos: vou abrir esta porta e ouvir as vozes. Colocai-vos em volta da mesa e permanecei quieto. Oh, aborreço o espiritismo porque abusa das pessoas quando estas se acham débeis e deprimidas, estunhadas e enfermas pelas contrariedades e tristeza da vida. Se o espiritismo se propagasse, converteria o mundo num pandemônio de carnalidade. É um sistema imundo e impuro. Agora, quais são as implicações do espiritismo com relação ao cristianismo? O que nós precisamos entender é que não pode haver convergência entre a ancestolatria, que depende da morte, a religião da morte, com a religião da vida. O cristianismo é uma religião da vida, não uma religião da morte. E o cristianismo é uma religião baseada na ressurreição corpórea. Nós não cremos que a alma é um vento, é um sopro. Nós cremos que existe ressurreição corpórea. Os que não creem na ressurreição corpórea, eles creem na divindade da alma, que a alma está presa, como Aristóteles e Platão defenderam. Então, o meio de libertar a alma é através da morte. Você precisa entender a implicação dessa crença, que nasceu do Egito, da Índia, na Ásia e da Europa. Se as pessoas se tornam divinos após a morte, uma pergunta: não seria melhor que as pessoas se matassem? Por que tanto sofrer se você pode se tornar um Deus após a morte? É muito melhor se matarem, porque ao se matar, ele vai ser Deus, vai ser adorado. E se vai ser adorado e ser divinizado, então melhor é a pessoa morrer. Mas agora vamos entrar para as implicações do cristianismo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 14. 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios 15, 12 a 14. Diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Sabe, o cristianismo é uma religião baseada na doutrina da ressurreição. Quando você estuda o Novo Testamento e o livro Atos dos Apóstolos,
você consegue perceber que o cristianismo ganhou vida, ganhou força porque Cristo ressuscitou. Foi o Cristo ressurreto que apareceu para todos os seus discípulos, animando e fortalecendo. E aqui nós temos o contraste. Ao passo que na ancestralidade ou na ancestrologia é o morto, não ressurreto, a base da religião, no cristianismo, a base e o fundamento da religião é a ressurreição. Na ancestralidade, o fundamento é a morte. No cristianismo, o fundamento é a vida. Se Cristo não vivesse carne e sangue, não ressuscitasse corporeamente, cristianismo morreria. O cristianismo se desfaria. Mas, por meio da ressurreição de Cristo, Cristo vivo, que conviveu com os discípulos, comeu peixe, comeu pão, abraçou os discípulos, uma ressurreição corpórea, nunca existiria o cristianismo. Então, se nós abraçamos a doutrina da imortalidade da alma, que é a base do catolicismo, é a base do paganismo, é a base da ancestralidade, não tem como sermos cristãos. Não adianta o cristianismo. Então, o apóstolo Paulo mostra que nós só podemos manter o cristianismo mediante a doutrina da imortalidade sob a condição da obediência e da recepção de Cristo. Mas a imortalidade da alma ensina um outro caminho. Qual é o caminho? O caminho da morte. Não importa quão ímpio você foi, quão maldoso você era, desde que você morra, se torna Deus. A Bíblia nos ensina que existe apenas um Deus. Esse Deus único, que é composto por 3 pessoas com personalidade distinta, Pai, Filho e Espírito Santo, ele unicamente é que deve ser adorado e exaltado. E ele unicamente possui só a imortalidade. Não existe nenhuma imortalidade no ser humano. Primeira implicação, primeira divergência. Cristianismo crê na ressurreição corpórea, não na ressurreição de sopro, não na vida, na divinização pela morte. Segunda divergência é que o cristianismo ensina que existe apenas um ser imortal. E esse ser imortal é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer ser humano que, ao morrer, se torna um ser divino. A Bíblia nos ensina que somente Deus é imortal. 1 Timóteo 6, versículo 15 a 16. 1 Timóteo 6, 15 a 16. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. A qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, a Bíblia nos ensina que existe uma ressurreição corpórea diferente da ancestralidade, que não há ressurreição, há apenas uma desencarnação, ou seja, o corpo se desfaz, o espírito se desfaz do corpo, conforme ensinam os antitrinitarianos, que Jesus volta, destroem totalmente a doutrina da ressurreição.
né? Mas a Bíblia ensina que a ressurreição é corpórea. Carne e sangue glorificado. As escrituras não só ensinam isso, mas como as escrituras ensinam que existe apenas um imortal. Nenhum ser humano se torna imortal pelo processo da morte. O único imortal, a fonte da imortalidade é Deus. E se Deus é a fonte da imortalidade, nós precisamos receber a imortalidade ao aceitar Cristo. Sem Cristo não há imortalidade. João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. João 14, 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus não diz que ele é um caminho, uma vida, uma verdade. A construção desse texto, conforme está no grego, e também dá para perceber-se no português, Jesus Cristo apresenta-se como exclusivamente a única verdade, exclusivamente o único caminho, exclusivamente a única vida. Ninguém que não aceita Cristo pela obediência da fé alcançou a imortalidade. Por isso que aqueles que aparecem não são deuses, são demônios. Então, essa é a outra implicação. Então, vamos nos centralizar em alguma coisa a mais. O cristianismo está centralizado sob a doutrina da ressurreição. E essa é a grande esperança do cristianismo. Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. A mensagem da ressurreição é a grande consolação do cristão. Por quê? Não há consolo na ancestralidade. Quando há morte, como lemos, Satanás se aproveita do sofrimento da pessoa após a perca do ente querido para se apresentar como um solucionador do problema. Mas o cristão crê. Ele é consolado, ele é confortado pela crença de que quem morre em Cristo ressuscitará, porque Cristo é a ressurreição e a vida. E Cristo, como Deus Todo-Poderoso, que não recebeu nem herdou divindade, mas possui vida original, não derivada, tem e é capaz de tirá-lo da morte. Vamos para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 nos traz uma mensagem muito importante, bonita. Apocalipse capítulo 1. Jesus se apresenta para cada crente o seguinte. Apocalipse 1:18 diz o seguinte. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Vou repetir na versão mais correta. Apocalipse 1:18. E aquele que vive. Apocalipse 1:17 a 18. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto,
Por ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A partir do momento em que Cristo provou a morte em nosso lugar, Satanás tinha o poder da morte. Mas Cristo morreu a morte eterna em nosso lugar e recebeu as chaves da morte. Satanás já não é o dono da morte. A morte é como uma casa, que o acesso a essa casa encontra-se em Cristo. Cristo pode colocar-nos na sepultura por um momento quando isso lhe convém, como Cristo pode nos tirar da sepultura quando nos convém. Cristo, sendo imortal, sendo o caminho para a ressurreição e a vida, Cristo é o dono da morte, da sepultura. Então, os poderes do inferno e da morte estão sob a dependência de Cristo. A morte não terá a última palavra. Por isso que aqueles que estão em Cristo, se conhece a história dos mártires, eles morriam alegres. Podemos enfrentar a morte com a esperança. E podemos chorar com alegria. Por quê? Apocalipse 14, versículo 13 diz o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Em Cristo ressurreto, em Cristo imortal, a morte não é o fim de tudo. A morte é um lugar de descanso. Louvamos ao nosso Deus. E um cristão pode chorar, mas ele chora com esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. A ressurreição e a vinda de Cristo é a grande esperança. Então, meus amados irmãos, é inconciliável a doutrina da ancestralidade com o cristianismo, porque a ancestralidade solapa as bases do cristianismo. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 15 diz o seguinte: porque se não há ressurreição, não há necessidade do cristianismo. O cristianismo foi edificado sobre uma farsa. Mas se existe ressurreição, então não há necessidade de ancestralidade, de culto aos mortos, porque isso é uma farsa. Entendes o contraste entre os dois sistemas? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 a 19. 1 Coríntios 15, 16 a 19, Paulo diz o seguinte: porque se os mortos não ressuscitam, como ensina a ancestralidade e a doutrina da Igreja Católica e das igrejas protestantes caídas, a crença na imortalidade incondicional da alma, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, nós só podemos alcançar vitória sobre o pecado mediante o poder da ressurreição que há em Cristo. Cristo mostrou-se poderoso porque ele ressuscitou. O cristão não valoriza apenas a vida, nem a morte, mas o cristão valoriza a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é a grande esperança, é a certeza e o grande impulsionador do cristianismo. Você vê que todos os cristãos, após a morte de Cristo, estavam espalhados. A vida de Cristo não teve nenhum poder, nem a morte dele não teve nenhum poder sobre os cristãos. Cada um foi para sua casa.
o cristianismo e o poder do cristianismo encontra-se na pregação da ressurreição. Foi a pregação da ressurreição de Cristo que voltou a reunir todos os dispersos. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. E se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, se as pessoas quando morrem vão para o céu, vão para o inferno, não se tornam deuses. Que necessidade há de mais um Cristo se já temos tantos deuses na ancestolatria? Versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Por que adiantou Martinho Lutero se entregar à morte? Por que adianta sermos mártires se não há ressurreição? A ressurreição foi o que motivou os mártires a se entregar. Foi que motivou Pedro a morrer, os apóstolos. Foi que motivou todos, desde Abel até o último que morrer em nome de Jesus. Porque há ressurreição em Cristo. E isso é contrário à crença da ancestralidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então, se não existe ressurreição corpórea, física, não, a religião cristã é uma religião que não tem poder. Não há necessidade dela. Mas a Bíblia nos ensina claramente de que há ressurreição e de que Cristo ressuscitou para nossa justificação. E é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o poder da ressurreição só é possível experimentarmos a justiça de Cristo, tanto no processo de recebermos a sua justiça imputada na experiência da vida prática, porque Cristo ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, então nós não precisamos mais do cristianismo, porque é por meio da vida, da ressurreição de Cristo que nós somos justificados. Recebemos o perdão, recebemos a adoção de filho. Sem a ressurreição de Cristo não existe o cristianismo. E o cristianismo é fundado sobre a doutrina da justificação, e essa justificação está fundado sob a doutrina da ressurreição de Cristo. Nós só somos somente justificados porque Cristo ressuscitou. Imagina se Cristo permanecesse ali morto. O que ele faria para nós? Então, a ressurreição de Cristo é a própria base do cristianismo. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz o seguinte, Romanos 4, 25, 24 a 25. Mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou para a nossa justificação. Então, só é possível a justificação pela fé mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, sem a ressurreição de Jesus Cristo, não há justificação pela fé. E o cristianismo é a religião que proclama a justificação pela fé. Sem a justificação pela fé, não há salvação. E sem a ressurreição de Jesus Cristo, ressurreição corpórea, não há justificação pela fé. Por isso que é inconciliável o cristianismo com a ancestralidade. Por quê? Porque o coração do cristianismo, o coração da terceira mensagem angélica
é a mensagem da justificação pela fé. E se não há mensagem da justificação pela fé, não há necessidade do cristianismo. Por isso que é inconciliável a ancestralidade com a última verdade presente, porque a última verdade presente está fundada na doutrina da justificação pela fé. Eventos finais, página 201, Eventos finais, página 201, a mãe te diz o seguinte: em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores John, Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais proeminente diante do mundo Salvador crucificado o sacrifício pelos pecados de todo mundo, apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus. Então, fica claramente que o motivo pelo qual é inconciliável a crença da ancestralidade e a crença da verdade presente, a religião de Cristo, é porque uma está fundada sobre a base do engano, a base da mensagem de Satanás. E o que nós precisamos agora ver em torno da conclusão, é que Satanás tem duas mensagens principais, que é a santificação do domingo e a imortalidade da alma. Isso nos fica claro pelo depoimento tanto do Sheikh Anta Diop como de Fustel de Colange. Nós já vimos sobre a imortalidade da alma. E com relação à santificação do domingo, fica claro porque o céu, os astros, são divindades na ancestralidade. E o maior de todos os astros é o Sol. E o faraó é o filho do Sol. E o dia da adoração ao Deus Sol é o domingo, o Sunday, no inglês, dia do Sol. Então é sobre esses dois fundamentos do engano que Satanás vai enredar o mundo todo para suas malhas. E o domingo e a imortalidade da alma são os últimos enganos. E sob essa bandeira, Satanás vai enredar o mundo todo. Então, assim fica respondido. É a ancestralidade um caminho seguro? A resposta é simples. Não é um caminho seguro. É o caminho do espiritismo, o caminho da perdição. Que Deus possa abençoá-lo e se inscreva no canal, partilhe para que muita gente receba esse conteúdo e enfatizando que nós não estamos aqui a combater, nós somos contra a África, não somos contra a Europa, não somos contra a Ásia, não somos contra a América, nós somos contra o erro, somos contra a adoração ao domingo como dia da guarda e também somos contra a crença da imortalidade incondicional da alma. E para terminarmos, vamos para Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 3. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre cabeças nome de blasfêmia. A besta que vera semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta aqui é a Igreja Católica. E ela tem face de dragão, tem a face de leopardo, tem a face de urso. Ou seja, a Igreja Católica ela tem um engano
versado para toda a parte do mundo. E tudo que há na crença da ancestralidade existe na Igreja Católica. Exemplo, culto aos mortos e culto aos ancestrais. A Igreja Católica é uma igreja fundada sob a base da ancestralidade e pela sucessão apostólica. A Igreja Católica crê que ela existe porque os seus ancestrais, Pedro, um morto, passou o cetro para um vivo e com base nisso eles fundaram a igreja. Mas não só, sabe? A Igreja Católica crê de que todos que morrem também se tornam deuses, se tornam santos. A santidade na Igreja Católica não é adquirida por uma vida pia, mas é adquirida por meio de prática de boas obras e por meio da morte. E os nomes santos é uma forma camuflada da Igreja Católica chamar deuses, porque todos os santos da Igreja Católica são adorados, são divinos. Então, a ancestralidade e o catolicismo, eles são apenas uma coisa. A ancestralidade e o catolicismo, uma é versão da outra. É claro que a Igreja Católica assimilou princípios da egiptologia, da Grécia, e assimilou os princípios da Ásia. Então, todos, no final de tudo, vão se unir. E o livro de Apocalipse apresenta esse momento. Apocalipse capítulo 17, versículo 13 diz o seguinte, Apocalipse 17, 13. E este tem um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, no fim de tudo, não existe uma contradição entre o catolicismo e a ancestralidade ou a egiptologia. Todos têm uma mesma mente. A mente que une tanto o católico, tanto os panafricanistas é a doutrina da imortalidade incondicional da alma, a santificação do domingo e a crença na divindade, nos poderes e nos méritos que existem nos ancestrais mortos. Você vê que todo católico reza um ancestral. E recentemente houve a canonização é o ritual de passagem em termos católicos de todos os papas. Todos os santos da igreja são canonizados e ao serem canonizados, eles passam a ter um atributo e passam a ter poderes e graça para comunicar aos vivos. Graça que eles não tinham quando estavam mortos. E a santificação do domingo dentro do cristianismo é o sinônimo e o selo, a marca de autoridade da Igreja Católica. Isso nós podemos ler Plain Talk About the Protestant Plain Talk About the Protestantism of Today, né? Diz o seguinte: a Igreja Católica, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu este descanso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, a observância do domingo por parte dos protestantes é uma homenagem que tributam involuntariamente à autoridade da Igreja Católica. Então, a santificação do domingo é sinal, é selo da autoridade da Igreja Católica. Fica assim claro, respondido, que a ancestralidade é um caminho perigoso e levará o mundo finalmente aos pés do papai.